Fala pessoal, dia 2 do 4, quarta-feira, mais um dia de notícias aqui com vocês para conversar. Ontem teve vídeo no Libertas Novas sobre o iFood, a greve. Hoje a gente vai falar dos Estados Unidos, porque é um dia importante para os Estados Unidos, um dia aí que o Donald Trump falou, nem vou começar com essas mudanças no dia 1º de abril, que o pessoal vai achar que é mentira. Então agora, dia 2 de abril, colocou aí as tarifas que ele tanto prometeu e a gente vai conversar sobre isso. Lembrando, para ajudar o canal tem o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, você sabe muito bem como funciona. E Trump anuncia tarifas recíprocas sobre produtos de outros países. Aquilo, sempre cobravam muito dos Estados Unidos cobrando quase nada. E claro, os Estados Unidos está preocupado com a sua questão econômica, como enfrentar o BRICS que vem aí crescendo e ameaçando aí os Estados Unidos, tá? A Folha coloca umas fotos preto e branco e fala: Estados Unidos vão taxar produtos brasileiros em 10%. Taxava com tarifas pífias. Agora vai começar a coisa a ficar um pouco mais séria com esses 10% e você vai ver a repercussão disso dentre a esquerda, né, e o governo brasileiro. Essa foto preta e branca me deu esperança por alguns segundos. Isso aqui é o pessoal comentando, os brasileiros, em relação ao Trump com essa foto aqui. Mais de 3.600 curtidas, tá? Pessoal, a foto preta e branca me deu uma alegria, né? Bom, a imagem preta e branca já deu aquela esperança de obituário. 1.200 curtidas, esse é o tipo de visão do brasileiro comum, né, do Donald Trump e dos Estados Unidos, né? Simples entender por que o Brasil está nessa situação. Tarifaço de Trump atinge até mesmo ilha habitada só por pinguins, desabitada. Mas a lista é muito grande, ele vai para cima de todo mundo. E Estados Unidos divulgam um relatório sobre tarifas recíprocas e apontam que Brasil impõe altas taxas sobre produtos americanos. Muita aí taxa vai ser mudada, inclusive da questão dos automóveis, a gente vai conversar. O governo Lula admite dificuldade para negociar com os Estados Unidos às vésperas do tarifaço. Trump está cercado por terraplanistas econômicos. É isso que a esquerda vai falar dos Estados Unidos nessa sua defesa contra o BRICS, contra a esquerda, contra os comunistas. Trump começa a tarifaço à medida atinge o Brasil e ele fala, né, que o destino da América é recuperado, ele vai voltar aí, fazer a América grande novamente, rica. Novamente, poderiam ser muito mais ricos do que qualquer outro país, diz ele sobre os Estados Unidos. Nós cuidamos de países por todo o mundo, pagamos pelo seu aparato militar, pagamos por tudo o que eles precisam. Quando você quer cortar algumas coisas, eles ficam irritados. Nós precisamos cuidar de nosso povo em primeiro lugar. Sinto muito dizer isso, é o que mais ou menos a direita deveria defender sempre, na questão do seu país, né, ser patriota e simplesmente cuidar da sua economia. E os Estados Unidos estavam sob força globalista, que estavam só com decisões para enfraquecer os Estados Unidos. Era impressionante, mas Donald Trump chegou para parar com isso aí, né? Trump começa a tarifaço com taxa de 25% em carros, medida afeta o Brasil. Aí você vai falar, mas o Brasil não exporta carros, não exporta, mas questão de peças automotivas será taxada e até alumínio. E isso vai afetar o Brasil. Não tem o que fazer. Se o Brasil, né, tivesse uma lei, pode ser que teria uma negociação, mas não tem. Donald Trump anuncia a tarifa de 10% para o Brasil e ele fala aqui, ó, tem coisas ruins acontecendo na África do Sul. Então, quando você vê a lista aí, a África do Sul vai ter 30%, o Brasil só 10%. Né? Tem toda a questão da reciprocidade, o Brasil tem aí seus 10%, então ele vai deixar 10%, não pode cobrar muito acima disso. Tá? Mas é claro que o Brasil ele sempre teve uma proximidade, até na questão política, de 200 anos de parceria com os Estados Unidos. Ele não vai querer que o Brasil seja completamente aí, destruído, né? Então, os Estados Unidos sempre ficam de olho quando alguma ameaça vermelha, né, ia dominar o Brasil, eles vão lá e intervêm. Eles colocam aí um empecilho, um caminho para bloquear os comunistas no Brasil. Então, a gente vai ver como vai ser a situação. Claro que vai piorar a situação, mas os Estados Unidos será fortalecido com isso. Então é o quê? Ele está tentando recuperar todo o estrago que os globalistas estavam fazendo. Tá? A análise, anúncio de sobretaxa dos Estados Unidos para o Brasil traz relativo alívio. Porque pensaram que poderia ser muito pior. Mas não é assim, tá? É aquela situação de proteção. E o Brasil, alguns falam, a gente vai ver a questão de vamos enfrentar os Estados Unidos. Olha a diferença de PIB, tá? Aqui diz 26 trilhões, mas já está indo quase a 29, tá? Então o Brasil com 2 trilhões não tem como enfrentar. Claro que os comunistas vão fazer de tudo possível. O Brasil diz avaliar todas as possibilidades de reação após taxa dos Estados Unidos de 10%, inclusive recurso ao OMC, vai chorar para o OMC. O governo Lula lamenta o tarifaço de Trump, viola compromisso dos Estados Unidos. Mas é aquilo, o cara está pensando no seu país. O pessoal lá pode enfrentar uma inflação, aqui no Brasil a gente vai ter essa piora. Ninguém mandou ter um governo aqui que não é alinhado com os Estados Unidos, tá? Por 70-0, o plenário do Senado aprova a lei de reciprocidade econômica em resposta às medidas de Trump. Então os caras do Senado já correram 70-0 porque sabe que o negócio é bastante feio e pesou bastante. Então o Brasil ele vai tentar ao máximo se defender
Mas é aquilo que eu digo, vai se defender como? Aumentar as tarifas para os Estados Unidos? Vai piorar a situação? Olha, até uma ex-ministra do Bolsonaro falou que não, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Que a gente tem que reagir, mas não tem muito o que fazer. Tá? A tarifada de Trump viola compromisso com o comércio mundial, diz o Itamaraty já começa a reagir, fala, não pode ser. Né? O que os Estados Unidos está fazendo é justamente o quê? E se você repara ali, existe certo desconto, tá? Ele não está cobrando 100% recíproco de todo mundo, porque ele sabe que não dá, tem países que não têm condições. Então ele está tentando deixar o quê? Os Estados Unidos forte para enfrentar o BRICS. Vai ter reação da esquerda? Lógico, olha só esse cara aqui. Senador americano quebra recorde com um discurso de mais de 25 horas criticando políticas de Trump. Né? O pessoal até comenta aqui, sem repetir uma única crítica, eu assisti tudo ao vivo. Pô, o cara assistiu 25 horas, né? Esse aqui está com tempo livre, hein? Ninguém solta a mão de ninguém. E até o Tom Cavalcante falou, pensa num cabra bom para trabalhar de vigia. Porque 25 horas, com certeza deu uma enrolada, pegou um monte de documento, ficou lendo, enchendo o saco. Imagina, 25 horas. Deve ter sido prolixo pra caramba, deve ter falado um monte de besteira, que os caras estão desesperados, que eles sabem que esse tipo de fortalecimento que o Trump faz economicamente é algo que vai realmente impactar o mundo. Né? Pobreza na Argentina diminui de 52% para 38% e atinge 11 milhões. Lembra que o Trump falou, né? Questão do Milei Argentina, vai ter um comércio aí, vai ter regalias com o Trump. É só questão de alinhamento político, tá? Como eu sempre falei, o Milei pautas, né, de valores e tal, eu não sei, mas economicamente eu sempre disse que ele ia arrumar a Argentina. E o está fazendo, ainda mais agora com o Trump, que muito provavelmente vai ter aí, abrir alguns caminhos para a Argentina crescer. Enquanto isso, no Brasil, recuperações judiciais no agro batem recorde em 2024, todo mundo quebrando, porque o agro era o único aí que segurava o Brasil, e agora você vê esse monte aí quebrando, porque a economia está absurdamente ridícula. Brasileiros culpam política econômica de Lula pela inflação, diz pesquisa. O pessoal não aguenta mais. Apostas de Lula para recuperar eleitor não surtem efeito e causam pessimismo no governo e no PT, né? Ele quis recuperar? Ele tentou, de certa forma? Não parece. Por quê? Porque o Lula ele tem uma missão. Tá? Quando você fala em Lula, muita gente no Brasil tem aquela visão antiga, né, de político corrupto. Não, o Lula, ele é um cara que está tentando fortalecer o quê? Os seus colegas, camaradas vermelhos, né? O que acontece aí no meio da corrupção é apenas um fruto de tudo de errado que ele faz. E aqui diz que ele está tentando recuperar eleitor. Não está funcionando, a gente vai ver por quê. Rejeição de Lula sobe no Nordeste, única região onde venceu Bolsonaro. Aqui tem o Globo News, olha só. Hoje existe uma percepção de que o PT não lidera mais debates. É como se o governo não tivesse liga com o que a sociedade quer. Aí tá a Globo News começando aos poucos, a gente tá vendo, né? Falando, o que os caras estão fazendo? Rejeição de Lula entre mulheres, pretos e pardos supera a aprovação. Então tá todo mundo percebendo a situação. E olha só nomes quando se fala em segundo turno. Marçal e Bolsonaro venceriam Lula em segundo turno. Tarcísio empata, mostra aqui o Atlas Intel. Então você vê até o Marçal ganhando do Lula, se for pro segundo turno. Então aí tem Jair Bolsonaro ganhando, Tarcísio ganhando. Só o Caiado que não, o Eduardo Leite que não, o Romeu Zema que não. Mas aí tá difícil para o Lula, né? Aqui pesquisa, é maior o número de brasileiros que acham o governo Lula pior do que o de Bolsonaro. Chegou o momento que o pessoal acordou para a vida. O que vocês acham que é o PT? Daqueles 13 anos não mostraram? Pois é, aí tá o pessoal acordando. Né? As pesquisas estão mostrando. E olha só, Dirceu diz, elite não quer Bolsonaro em 2026 e vai ameaçá-lo com prisão. Então tá dizendo aí que o Tarcísio é o candidato das elites. Será que é por isso que falaram que vai ser calma as eleições de 2026? Vamos esperar. Como você pode ver, nomes aparecem aí e o Bolsonaro com bastante problemas em questão. Que a gente vai comentar aí, né? Já estavam pedindo a prisão dele de novo. Que imposto é esse? Olha a Folha de São Paulo falando. O Congresso pode evitar ressurreição, né, de sistema de fiscalização de bebida desativado em 2016. Mais uma taxa aí, né? Por isso que eu digo, por que a aceitação do Lula é tão baixa? Porque, logicamente, o Brasil ia afundar e violência passa a ser a maior preocupação dos brasileiros, que sempre foi a nossa maior aqui, porque você pode fazer de tudo na sua vida. Você consegue vencer as questões sociais, econômicas, saúde, corrupção, mas se um cara chegar com uma arma, pode ser que sua vida não seja mais a mesma ou não existir e tudo foi jogado no ralo. Então, a lista de maiores preocupações é a violência de 29%, tá? Claro que a gente tem que ver a questão econômica, colocar um cara no Banco Central aí que está dizendo que é a menor taxa de desemprego da série histórica. Tá, mas aí a gente se pergunta, quem deu essa taxa e quem deu esse número? Né? Foi o BGE? Lembrando, a gente viu aí muita gente que fez o L, que parecia ser amigo do rei, mas Banco Central abre processo contra a Anitta por irregularidade em bens no exterior, ou seja, ninguém
Tipo, não, ninguém solta a mão de ninguém, soltando várias mãos aí. Agora vamos ver a jogada do governo em relação ao Congresso que a gente vê, tá cansado de ver, né? O personagem Flávio Dino fazendo o quê? Puxando o freio de mão do Congresso. Dino suspende repasses de emenda PIX para universidades em 8 estados e Dino manda estados e municípios prestarem contas de emenda PIX sob pena de brecar a execução. Então é isso que a gente vê, né? Tá lá o Flávio Dino, não libera agora as emendas, agora puxa o freio de mão. Por quê? Porque existe negociação e por isso, por articulação, Lula se reúne com líderes da Câmara e Senado nesta semana. E olha só como a postura, conseguem fazer uma leitura aí de como é a postura deles, hein? Traça uma linha aqui, traça outra linha aqui, traça o Lula aqui no meio, pessoal sempre sorrindo, sorridente. Isso aqui mostra bastante o que é a política brasileira, né? E Mota reage à obstrução do PL e diz que a Câmara não será paralisada, que o PL falou, não, a gente vai querer anistia, a gente vai parar tudo. E o Hugo Mota falou, não vai ficar assim. E a pessoa até pergunta, por que o PL apoiou esse cara para presidente da Câmara? Perguntas muito difíceis de responder, mas Lula planeja nova viagem com parlamentares para a Rússia e China, que são os reais mandantes, né, do PT e do governo aí, estão tentando fazer de tudo para continuar, fazer o máximo possível para alimentar o BRICS, mas o Trump está chegando com força, porque ele percebe essas movimentações, e até mesmo Putin dá início à maior convocação militar da Rússia em mais de uma década, porque o Trump, que falaram assim, nossa, os caras são amigos demais, mas o Trump deu uma puxada no Putin e falou assim, ó, você se cuida, amigo, senão o pau quebra. Já ficou um pouquinho mais tenso, né? Já deu aquele medo, já colocou aí as forças dele para andarem. Moraes manda a PGR se manifestar sobre prisão de Bolsonaro. Como eu falei, chegou uma deputada, acredito eu, do PT, falou, não, tem que, né, vereadora, perdão, do PT, vamos ter que prender o Bolsonaro, que pode ser que ele escape, que aconteça alguma coisa. Moraes dá prazo para a PGR se manifestar sobre o pedido de prisão de Bolsonaro feito por vereadora do PT, e só que aquilo. O pessoal na internet, né, nas mídias, PGR pode decidir a qualquer momento sobre o pedido de prisão de Bolsonaro, ficaram todos tensos. PGR já manda contra, né, 2 argumentos que não valeria, e Moraes arquiva pedido de que pedia prisão preventiva de Bolsonaro. Então é sempre assim, né? Acontece alguma coisa, pega aí o passaporte do Eduardo. Aí eles vão lá, vão analisar, quando vê, não, a gente não quer nada não. Isso repercute, a mídia mostra, né, e faz todo aquele barulho. Mas a gente tem que conversar, por exemplo, haverá ato com ou sem autorização de Moraes dispara o Malafaia, nem que tenha aí realizado com uma fita na boca. É interessante quanto o Malafaia ele consegue falar e nada acontece contra ele, né? Tem bastante poder, inclusive sobre o Bolsonaro, né? Falando que o Bolsonaro é chorão, mandou um monte de coisas aí. O Malafaia tem bastante poder aí, aparentemente, no núcleo da direita, né? Eu já não sei no povo se você respeita ou não o Malafaia, mas tá aí, tem essa manifestação aí próxima que vai acontecer em relação à anistia. E já tem algumas, a gente viu umas movimentações aí em relação a Débora, a gente conversou, Gonê e Moraes sinalizam disposição em diminuir tensão com a direita, que a gente conversou no vídeo exclusivo de ontem, né, tem toda essa questão, será é uma estratégia? Não é, né? Existem movimentações, muito provavelmente, ok, lembra que eu conversei com vocês no Libertas Novas há um tempinho aí, falei, olha, eu não sei o porquê que o Moraes ainda não recuou, porque está na hora de contenção de danos, pelo menos, tá? Então tem muita coisa a acontecer. O Trump já está analisando o cenário brasileiro em relação à movimentação, aceitação do Lula, aceitação de pessoas de direita e vamos analisar, tá? Olha só o que aconteceu também. Juízes deixam o gabinete de Moraes envolvido em vazamento e ministro seleciona substitutos, que é o tal do Ayrton Vieira, e já começa uma movimentação. Então são movimentações que antes não acontecia. E tem um caso aí meio sério acontecendo com um dos que vazaram informações do STF, mas não vou entrar nisso aqui não. Depois a gente conversa. STF decide pelo fim da revista Íntima Vexatória em presídios. Olha só, decide que provas obtidas por revista Íntima Vexatória são ilícitas e isso aqui eu nem preciso comentar, né? Tem uma notícia que eu acho que bate no limite do absurdo, então eu só falo sobre ela e você imagina o que pode acontecer depois disso aqui, tá? É isso, para finalizar, é isso mesmo, isso aqui já é um absurdo. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Lembrando, teve vídeo aí no Libertas Nova ontem, teve vídeo exclusivo, você que é membro do canal, conversamos bastante, né? E a gente tá aqui praticamente todos os dias. Depois eu vou fazer um vídeo lá no meu canal de jogos nessa madrugada, trabalhando o máximo que pode. Lembre-se, trabalhe bastante, se planeje, tenha aí um plano, junte o dinheiro, porque até o Brasil melhorar, vai ter aí uma movimentação, os caras vão acelerar para diminuir ainda mais. Você viu o agro como tá? Né? Então era o que segurava o Brasil. Então a gente vai ter uma tempestades provavelmente mais para frente, ainda mais com essas tarifas do Trump. Mas lembre-se, a gente tem que piorar um pouco para o povo acordar, porque a gente aqui tá acordado, né? Faz tempo, é um pesadelo, acordado dentro de um pesadelo, mas o povo brasileiro também precisa perceber que o negócio tá feio e começar a se movimentar.
Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. A gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.